Graça e paz. Com uma satisfação eu posso concluir hoje a nossa série de estudos de Apocalipse, fazendo a leitura como eu tenho me proposto a auxiliar os irmãos nas suas dificuldades, muitas vezes, de fazer a leitura do estudo sozinhos. Então, tenho feito nas últimas semanas o registro aqui, em vídeo ou em áudio, do conteúdo da lição para ser uma inspiração, além da leitura bíblica dos capítulos de Apocalipse. Já fizemos a leitura bíblica, o registro em áudio do capítulo 22 e também do 21, e compartilhado com os irmãos. Agora eu quero, com alegria, com temor, diante do Senhor, fazer o registro dessa última e maravilhosa reflexão, que é a respeito do capítulo 22, que tem o título A Revelação Final, onde o Senhor, com toda a majestade, com todo o brilho, com toda a beleza, com toda a glória, ela mostra-nos na pessoa, a partir da pessoa do apóstolo João, algumas pontas, né, alguns registros, ainda que limitados pelas palavras, daquilo que espera os escolhidos, aqueles que são ovelhas, discípulos do Senhor Jesus. Aquele que perseverar, todo aquele que perseverar até o fim, receberá esse presente de glória que o Senhor tem para os seus. Então, ainda que nesses tempos, como nessa semana, vivemos a perda de uma tia, né, esposa da minha sogra, o quanto é doloroso, o quanto é triste, quando a nós, né, as nossas famílias, nós mesmos, experimentamos, né, perda, o impacto do luto, da separação de pessoas, e tantas coisas como doença, desemprego, opressão, perseguição, que acompanha muitas vezes, em alguns momentos ou em vários momentos, a vida do servo do Senhor, dos discípulos de Jesus. Mas quando lemos, quando acompanhamos esse testemunho, essa revelação de Deus, como o livro de Apocalipse, o nosso coração se enche de alegria e é revigorado em crer, em caminhar seguindo a Jesus, por tudo que está para nós reservado. Após essa pequena introdução, quero então começar aqui a primeira parte da leitura do nosso estudo, do último estudo, né, da última lição de Apocalipse, que é a lição 13. Como já disse, o título é A Revelação Final. Então vamos começar. O Apocalipse termina com a afirmação de que Jesus virá, pois nesse dia se cumprirão as revelações sobre o destino de Satanás e dos incrédulos. Nesse dia, os salvos serão recebidos para habitar com Deus e seu Filho Jesus, o Cordeiro, para sempre. Esse dia será glorioso e vitorioso. A revelação digna de confiança, conforme Apocalipse 22, verso 6. O anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. João registra como aqueles que leem o Apocalipse devem se sentir. Ele enfatiza uma verdade que devemos estar prontos para aceitá-la como digna de confiança. Isso é, as escrituras proféticas têm implicações éticas. Profecias e mandamentos são revelados para serem aceitos e obedecidos. Agora, o significado do breve, conforme Apocalipse 22, versos 6 e 7. João declara que ele foi comissionado pelo mesmo Deus que havia inspirado os antigos profetas para mostrar as coisas que devem ser feitas em breve, isso é, o que muito em breve começaria a ser parcialmente cumprido e, ao longo do tempo, seria completado. Venho em breve.
Cristo virá sobre qualquer manifestação notável e ilustre de sua providência, e todos estes são apenas passos para preparar o caminho para a sua última vinda ao julgamento. Bem-aventurado, feliz, é aquele que guarda sem aumentar ou diminuir os ditos da profecia deste livro. E isso é devidamente declarado nessa escritura. Tremendo isso, né? Vamos seguir agora as recomendações enquanto aguardamos. Então, são algumas recomendações. Aqui, no caso, são 3. Conforme Apocalipse 22, dos versos 8 ao 13. Entendendo que a vinda de Jesus é uma realidade, a igreja deve permanecer firme e zelosa na proclamação do Evangelho da salvação dos perdidos, observando as seguintes advertências. Então, começando aqui. A revelação do Apocalipse é de caráter divino, conforme o verso 6. Sua mensagem é absolutamente verdadeira quanto as dos profetas do Antigo Testamento. Né? Ela é tão verdadeira quanto a dos do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, pois a fonte da mensagem é a mesma, que é Deus. Próxima advertência. O tempo está próximo. Isso está no verso 6, 7 e verso 10. É certo que Jesus virá em triunfo. Os crentes precisam testemunhar da sua fé como se Jesus viesse agora. E a terceira advertência é que a vinda de Jesus será repentina, conforme Mateus 24, 44 e a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. E naquele dia não haverá mudança de destino. Os salvos estarão garantidos para a vida eterna e os perdidos para a condenação eterna. Crendo nas promessas, é Jesus quem dará o galardão de acordo com a obra de cada crente, conforme o capítulo 22, verso 12. Galardão é tradução da palavra grega que significa salário ou recompensa. Jesus concederá de acordo com aquilo que se fez. Esse galardão Jesus dará a cada um de acordo com aquilo que se fez. Agora seguimos para a permanência da revelação, conforme o capítulo 22, versos 18 e 19. A revelação a respeito de Deus e do Cordeiro, e que a mensagem a revelação é a respeito de Deus e do Cordeiro, e que a mensagem do Apocalipse é a verdadeira. Contém uma advertência a qualquer um que mexer no texto bíblico, mexer com o texto bíblico. Seguinte advertência. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas nesse livro, conforme o capítulo 22, os versos 18 e 19. Será que esses versículos se referem a toda a Bíblia ou apenas ao livro do Apocalipse? Esse aviso é dado especificamente àqueles que distorcem a mensagem do livro do Apocalipse. O próprio Jesus é o autor do Apocalipse. E o que deu a visão ao apóstolo João, conforme a gente viu no capítulo 1, verso 1. Como tal, com este que é o autor e que deu a visão, ele conclui o livro confirmando a finalidade das profecias. Estas são as suas palavras, e ele adverte contra distorcê-las em qualquer situação, seja por meio de adições, acréscimos, subtrações, falsificações, alterações ou intencionais mais interpretações, quer dizer, interpretações feitas de propósito, feitas com intenções malignas, pecaminosas. A advertência é explícita e severa. O juízo divino revelado visitará
qualquer um que seja culpado de violar as revelações do livro. E aqueles que o fazem, que violam, não terão parte na vida eterna, da vida eterna no céu. Olha que advertência mais severa. Embora a advertência em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19 seja específica ao livro de Apocalipse, o princípio por trás dessa advertência se aplica a qualquer pessoa que intencionalmente, quer dizer, de propósito, distorcer a palavra de Deus como um todo, não só Apocalipse. Então, essa é uma advertência que alcança qualquer pessoa que, com um propósito, consciente, distorce, altera ali o sentido, a palavra de Deus. Moisés deu um aviso semelhante no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 1 e 2, onde ele advertiu os israelitas a ouvirem e obedecerem os mandamentos do Senhor, sem acrescentar ou tirar da sua palavra. Provérbios também, capítulo 30, versos 5 e 6, contém uma advertência semelhante a qualquer um que gostaria de acrescentar às palavras de Deus. Ele será repreendido e tido como um mentiroso. Aquele que fizer isso, Embora um aviso em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, diga a respeito especificamente, como já disse, como já foi dito aqui, ao livro de Apocalipse, esse princípio, na verdade, ele alcança a palavra de Deus como um todo, Então, é preciso, todos nós devemos ter cuidado em lidar com a Bíblia com atenção e reverência, para não distorcermos a sua mensagem. E vamos seguir,